Provocações. Não aceite provocações. Toma iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta em vigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faz-o subir ao teu. Olá, meu nome é Paulo Bonfim e é um prazer estar fazendo essa palestra para você em nome do Centro Espírita Júlio de Abreu Filho. Quero te convidar a deixar separado um copo de água, para ao final a gente vai fazer uma oração e vai pedir para fluidificarem essa água, colocarem, fluidificarem não, né? Já é fluida, né? Mas para colocarem os remedinhos que a gente precisa, a espiritualidade, colocar os remedinhos que a gente precisa, tá ok? E agora eu quero te convidar para, antes a gente começar essa palestra, fazer uma prece. Então, quero pedir para você se colocar numa posição confortável, se for sentado, mais confortável que você puder, né? Se você puder sentar, ótimo. Se não, procura ficar o mais confortável possível. Se possível, feche os olhos também. E mais importante que tudo isso, eleva o teu pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre maior, que nos ensinou tantas coisas, a toda espiritualidade que nos acompanha, que cuida desse nosso planeta, que cuida de cada um de nós. Vamos agradecendo pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde do corpo físico, por todas as condições que nós temos de estar presentes, de poder ouvir a palavra e pedir para que nesse momento nós possamos abrir nossos corações e mentes, que deixemos nossa alma pronta para receber os ensinamentos que vão nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, buscando sempre pensar que a mudança que nós queremos no mundo começa conosco e que possamos então ser um pouco dessa mudança e que nós estejamos abertos para essa mudança acontecer. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Maravilha. O tema da palestra de hoje é o poder do respeito. Quero falar sobre respeito e a importância que isso tem na nossa vida, os conceitos que nós temos a respeito disso e o como que nós podemos aplicar de uma forma que seja mais adequada com o que Jesus ensinou pra gente. Ok? Primeira coisa que eu queria falar, vamos declarar o óbvio aqui. Vamos começar declarando o óbvio. Nós estamos vendo que existe uma aparente, crescente no desrespeito entre as pessoas. E eu digo aparente crescente porque eu vejo que gente fala assim, nossa, como as pessoas estão desrespeitosas, aumentou muito o desrespeito, né? E nós vemos que o desrespeito aumentou pela quantidade de brigas que estão acontecendo, pela quantidade de conflitos, pela quantidade de atritos. E isso fica muito evidente e gera a impressão de que, nossa, hoje em dia ninguém mais tem respeito, né? Respeito parece que era uma coisa de antigamente. E falando em respeito ser coisa de antigamente, eu não sei a sua idade que você está assistindo, se você... eu tenho 42, eu não sei se você tem a mesma idade que eu, é mais velho ou mais novo, mas vamos lá, esse papo de que antigamente o respeito era grande é uma coisa que as pessoas têm muito forte, não é isso? Falam assim, na minha época que o pai tinha um respeito, o avô, né? Isso gente da minha turma fala, né? E o pessoal mais antigo. Meu pai só olhava e a gente já sabia e tinha um respeito, e isso era respeito, né? E a gente acha que hoje em dia não tem respeito. Por quê? Porque a gente vê uma série de problemas e confusões.
Estou falando bobagem? Vê se você já viu post na internet, né? Vamos falar onde que as pessoas, principalmente agora em época de isolamento social, de coronavírus, de pandemia, que as pessoas estão em casa e a rede social está comendo solta. É discussão, é briga, né? Isso não é novidade. Sobre política, sobre tratamento de beleza. Eu tenho um amigo que é personal trainer e ele coloca dicas, né, de como treinar, como se alimentar, e um monte de gente xinga ele, né? Tem uma turma que fala assim, ah, que legal, que ótimo. E tem uma gente que desce a lenha, reclama, xinga ele pra caramba, né? E você fala assim, cara, como que pode isso, né? Como tem tanto, né, a palavra usada são os haters, né? Como tem tanta gente odiando, tanta gente que está buscando conflito, tanta gente que está vivendo nesse mundo. E essa coisa que a gente está vendo nas redes sociais, está vendo nas discussões que tem por aí, as pessoas que estão colocando, a gente está vendo dentro de casa também. Está vendo dentro de casa, entre pai e filho, irmãos, parentes, né? Eu estou falando de redes sociais, mas veio os grupos do WhatsApp, né? Vira e mexe, estoura uma bomba lá, alguém fala um negócio, aí o outro reclama, aí um xinga, outro briga, aí sai do grupo, aí desmonta o grupo, aí monta o grupo de novo, aí tem outra briga. Parece uma guerra atrás da outra, e muito do que está por trás de toda essa briga é a falta de respeito. A falta de respeito. E como eu estava falando, né? Paulo, mas o que é esse tal desse respeito que você está falando, né? Porque você falou que antigamente era um lance de olhar, né? E agora a gente não está nem podendo se olhar, então se não olhar não vai ter respeito? Vai ter respeito. Né? Agora a gente precisa entender o que é respeito e o que não é respeito. Tá? O que é respeito e o que não é respeito. Eu vim de uma época, e isso ainda existe muito, muito menos, mas ainda existe muito, em que a educação era baseada em bater nos filhos. Se o filho faz uma coisa errada, bate nele, bate para o filho aprender. E muitos filhos faziam ou não faziam coisas porque tinham medo de apanhar dos pais. Estava associado a isso. Então muitos pais diziam, meu filho me respeita, né? Quando o pai queria dizer, o meu filho faz o que eu falo para ele fazer. Mas o que está por trás dessa... E o nome disso é outra coisa, não é respeito, chama-se obediência. Mas o que está por trás dessa obediência é o medo. É o medo, né? Algum pouco tempo atrás circulou um vídeo, eu não sei se você viu, se você não viu, eu espero que você não veja, espero que você não procure e eu espero que você não compartilhe. Ouve o que eu vou contar, entenda o suficiente disso para você não querer que alguém te mande esse vídeo e se você souber de alguém que tem, se você tiver, apague. Tá? E era um vídeo que eles falavam assim, essa menina é uma atriz. E mostrava duas crianças, uma menina que devia ter perto dos 5 anos e um menino que devia ter uns 7, 8 anos, um do lado do outro, o menino com a mão para trás assim, e a menina assim encostada no irmão, e a mãe perguntava assim, quem mexeu em tal coisa? E ela, não mãe, não fui eu, foi em fulano. Mas quem fez não sei o quê? Não fui eu mãe, não fui eu, foi fulano. Ela, eu quero saber, quem que quebrou não sei o que? Ela, não mãe, não fui eu. E ela falava, e o menino ficava assim, não, uma cara de não. Até uma hora ela falou assim, eu quero saber porque quem fez vai ganhar um beijo dela. Fui eu, mãe. Fui eu. Aí as pessoas comentavam assim, ai que bonitinho, essa menina parece uma atriz, merece um prêmio. Que é uma atriz, é uma falsa, é uma fingida. Isso uma criança de uns 5 anos. Aí você vê os comentários que saem a respeito disso. É uma fingida, é uma falsa, é isso, uma aquilo. O que as pessoas não observaram no vídeo? Tinha uma pessoa segurando a câmera, o celular, uma pessoa que estava filmando a mãe fazendo isso com os filhos. O que as pessoas não reparavam é que a mãe que estava perguntando as coisas, cada vez num tom mais alto, cada vez num tom mais agressivo, tinha uma cinta na mão. Tinha uma cinta.
E cada vez que ela perguntava, ela chacoalhava a cinta. Eu quero saber não sei o quê. E a menina se tremia inteira de medo. Toda aquela tremessão dela, todo aquele chacoalho dela, tudo aquilo ela dizer que não foi ela, era uma criança, uma pessoa sendo torturada. Isso se chama tortura psicológica. Ainda não tinha chegado na parte física, mas era uma tortura psicológica com um ser humano. Era um pai torturando, era uma mãe torturando, um pai, porque provavelmente quem estava filmando era o pai. Eram pais torturando os filhos diante das câmeras. E as pessoas não perceberam. Porque às vezes a gente tem um conceito errado a respeito do que é respeito. Entende que respeito é medo. Somos um país respeitado. Por quê? Porque nós temos muitas armas apontadas para os outros países. Porque eu tenho bombas nucleares. Isso é um país temido. Paulo, mas e daí se eu sou temido e eu consigo o que eu quero? Tá. Ótima pergunta. Que eu me fiz no seu nome. Tá. Então, assim, só para finalizar. Se você tem esse vídeo, se você viu esse vídeo, não acha ele bonito. Ele é um vídeo medonho. Você está vendo uma criança ser torturada pelos pais. Tá? Apaga ele, não compartilhe. Se alguém te mostrar, explica isso. Não briga com a pessoa. Explica isso que eu te expliquei. Se ela não entender, a gente vai falar sobre respeito. Tá? Mas desconfia da pessoa, porque é uma pessoa que acha bonito esse tipo de coisa. Quando uma pessoa não entende o que está acontecendo e ela mostra, é uma coisa. A partir do momento que ela passa a entender e ela continua mostrando, toma cuidado com essa pessoa. Tá? Toma cuidado com o jeito que ela entende as coisas. A gente dá a dádiva da dúvida para as pessoas, mas a partir do momento que não tem mais dúvida, a gente precisa repensar quem são essas amizades, quem são essas pessoas com quem a gente está cercando e fazendo. Então, eu trabalho, né, eu dou treinamentos em empresas, para líderes, e uma vez, numa das empresas que eu atendia, tinha um rapaz que ele era um cara muito legal. Ele era um cara muito legal, as pessoas gostavam muito dele. Mas ao mesmo tempo, quando precisavam pedir alguma coisa de trabalho para ele, ele fazia de um jeito e ele virava um bichinho. E todo mundo ficava com medo e ele dava uma espizinhada no pessoal. Ele tinha um cargo de gestor, né? E ele dava uma espizinhada no pessoal. E qual que era o lance? Ele via isso como uma coisa positiva. Ele gostava das pessoas terem medo dele. Porque ele associava esse medo com respeito, como muita gente associa. Mas era a parte que todo mundo detestava ele. Então, de repente, ele poderia ser o cara mais amado da empresa, mas ele não seria, por quê? Porque ele fazia as pessoas se sentirem mal. As pessoas sempre diziam, fulano é ótimo, mas ele tem isso aqui que é péssimo. E aí a gente teve a oportunidade de confrontá-lo, né? De mostrar para ele isso. Ele reconheceu e eu falei, né? Uma coisa para ele. Fiz um trabalho com ele, ali junto com um grupo, que foi importante para mostrar o seguinte. Medo faz as pessoas se movimentarem quando você fala. Se elas têm medo de você, medo do que você pode fazer, medo do que você pode deixar de fazer, se elas não cumprirem o que você está pedindo para elas fazerem ou pedindo para elas não fazerem. Mas tem uma coisa que é muito mais poderosa, muito mais impactante, muito mais eficaz, muito mais profunda e que leva as pessoas além. Se chama admiração, se chama gratidão, se chama amor. As pessoas te respeitarem ou te seguirem, ou te acompanharem, por você ser uma pessoa admirada por elas, por você ser uma pessoa respeitável, honrada, né? Tem a ver com essas palavras, né? Jesus, ele nunca forçava ninguém a nada. Jesus nunca forçava ninguém a nada.
Uma das palestras que eu vi que mais me marcou no entendimento sobre quem era Jesus, como que ele agia, como que ele trabalhava, e ele falou uma coisa muito legal nesse cara, ele estava dando uma aula pra gente. Ele falou assim, o que Jesus sempre falava para as pessoas quando alguém ia lá pedir alguma coisa para ele, alguém ia lá pedir para ele ajudar, alguém ia lá pedir para ele tirar um demônio, para ele curar, para ele resolver um negócio. Depois que ele ajudava a pessoa, o que ele falava para as pessoas? O que ele falava? Você sabe? Eu não sei, eu acho que não é isso que você falou, tá? Geralmente as pessoas dão, vai para cá, vai para lá. Mas ele falava, vai, não peques mais. E o segredo disso é o vai e não peques mais. Ele não falava, ó, agora que eu te ajudei, fica. Agora que eu te ajudei, me pague. Agora que eu te ajudei, siga aqui, não sei o quê. Agora que eu te ajudei, entra para minha religião. Não, é vai e não peques mais. Permitir que as pessoas sejam livres, permitir que as pessoas sejam elas, não condicionar aquilo que a gente faz, as pessoas nos seguirem ou nos acompanharem E Jesus era admirado. Por isso também. Né? Por isso também. Por quê? Porque quando Jesus, as pessoas percebiam que Jesus ele era fiel àquilo que ele pregava, ele vivia aquilo que ele dizia, ele aplicava aquilo na vida dele todos os dias antes de qualquer coisa, ele passa a ser respeitado. Agora, claro que, eventualmente, aonde que entra o grande problema do respeito? Aonde entra o grande problema do respeito? Que são os conflitos, as ideias que divergem, vão para lados diferentes, quando nós expomos as nossas ideias. E um erro muito comum que muitas pessoas cometem, talvez você já tenha passado por isso, é colocar nas comunicações o ego, o orgulho. E a palavra que aciona isso é falar assim, olha, eu penso de um jeito melhor, isso aqui é melhor. E essa palavra melhor, ela torna implícito muita coisa. Melhor do que o quê? Melhor do que quem? Melhor do que eu? Você está falando que você é melhor do que eu? Você está falando que isso que está fazendo é melhor do que eu? Olha, tem um jeito melhor. E isso começa muito dos conflitos. Porque as pessoas já... o que acontece? As pessoas elas param de brigar por conta das coisas e elas começam a brigar por conta delas. Como assim, Paulo? Como assim? Tem um cara que chama Simon Sinek. Não, ele não é um palestrante espírita, não, ele não é um autor espírita. Ele é um autor de best-seller e ele escreveu um livro muito interessante que se chama Comece pelo Porquê. E ele fala que as pessoas, elas não compram o que os outros fazem, elas compram o que os outros acreditam. Por quê? Porque, na verdade, nós compramos a nós mesmos, nós compramos a nossa própria crença. Olha que coisa maluca. Que coisa maluca. Né? A gente faz as coisas porque a gente se identifica com elas. Por que você gosta de certa banda? Por que você gosta de certo tipo de música? De certo tipo de arte? De certo tipo de filme? De certo tipo de comida? Né? Ou por que você gosta desse ou daquele político, desse ou daquele palestrante, dessa ou daquela religião? Porque aquilo se identifica, você se identifica. Olha que coisa forte, hein? Olha que coisa forte que eu estou falando. Você se identifica. Se identificar é ver você mesmo naquilo. E uma vez que alguém ataca aquilo, você toma como um ataque pessoal. Por quê? Porque a pessoa está atacando algo com quem você se identifica, a sua identidade está lá. E é como se fosse um ataque pessoal. Vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Vale para quando você
você fala de alguma coisa que alguém gosta, que alguém se identifica, como vale para quando alguém fala de algo ou de alguma coisa que você se identifica. Faz sentido isso que eu estou falando? É um lance meio... mas que a gente tem que pensar, tá? A gente tem que pensar no livro dos Espíritos, quando perguntam qual é a maior chaga da humanidade, qual é o maior problema. Está lá no terceiro livro, nas leis morais, né? Que, gente, fundamental ler essa parte do livro dos Espíritos. Tem que ler ele inteiro e tem que estudar bastante essa parte. Ele fala, a maior chaga, o maior problema, o maior desvio de conduta é o egoísmo. Egoísmo. Nós todos temos um egoísmo que foi algo aprendido através das muitas encarnações que nós tivemos. Temos vários níveis, em várias coisas, algumas coisas nós somos altruístas e outras a gente ainda está, é meu. E não é só é meu, é eu primeiro. E eu mais importante. E todas as outras falhas morais decorrem do egoísmo. O orgulho é filho do egoísmo, a vaidade é filho do egoísmo, a gula, a inveja, egoísmo. O desrespeito é filho do egoísmo. De achar que o meu é melhor, o meu primeiro, o meu mais importante. E aí eu me identifico com algumas coisas e torno isso meu, eu. E só gosto e só cuido disso. E esqueço que outras coisas que não são importantes para mim podem ser importantes para outras pessoas. Mas não, já que não é meu. E aí acontecem os conflitos em casa, no trabalho, na faculdade, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Porque você acha isso, o problema é seu, mas isso é ruim. O bom é isso aqui. Paulo, qual que é a solução? Qual que é a solução? Respeito é uma grande solução, né? A caridade é o oposto do egoísmo, o altruísmo, né? Sermos altruístas, pensar no grupo, pensar no coletivo, pensar no que é melhor para todos, ou qual a melhor forma de atender a necessidade de outras pessoas. Né? Então, eu quero dizer que para a gente começar a respeitar mais, e o mundo precisa desesperadamente de respeito, e eu vejo que nós espíritas temos uma grande chance, uma grande oportunidade de compreender o respeito, aplicar na nossa vida e compartilhar com as outras pessoas, sermos exemplos de pessoas respeitosas, né? A gente tinha, por exemplo, o Chico Xavier, e a gente pode falar assim, a gente tinha o Chico, tá, e você? Você é respeitoso? Eu posso olhar para o Chico para pensar, eu preciso me espelhar mais nesse cara, mas eu não posso me gabar porque no Espiritismo tinha o Chico se eu não sou o Chico. Tá, isso eu não faço o que o Chico faz. E se eu fizesse, muito provavelmente não me gabaria de nada, porque o Chico não se gabava de nada, né? Fica aquela coisa, não sei se vocês já viram essa brincadeira, fala assim, né? Eu sou muito mais humilde que você. A minha humildade é muito maior que a sua, né? É uma brincadeirinha para mostrar que geralmente você não sabe o que é humildade. E humildade tem a ver com o respeito, tem tudo a ver com humildade. Tem tudo a ver com humildade. Então, vamos falar sobre isso, tá? O Chico, ele tinha uma frase que uma vez perguntaram para ele, que eu achei maravilhoso, que algum repórter foi questionar ele sobre uma pessoa que era próxima dele e dizer que tudo que ele fazia era mentira, que tudo que ele estava fazendo era falcatrua, que ele não falava com o espírito coisa nenhuma, era bobagem. E aí perguntaram isso para o Chico, falou assim, o que você tem a dizer a respeito disso? E o Chico, sendo o Chico, deu uma resposta de Chico. Ele falou, né? Eu tenho a felicidade de conviver com pessoas que não compartilham das mesmas crenças que eu. Quando eu li isso, eu entendi que essa é a porta de entrada para o respeito. Essa é a porta de entrada para o respeito.
mútuo. Eu posso acreditar em algo e achar que isso é o melhor para mim. Eu não posso dizer que é o melhor para o outro. Eu não posso dizer o que é o melhor para o outro. Eu posso dizer o que é melhor para mim, eu não posso dizer o que é melhor para o outro. Eu posso mostrar o meu lado como uma opção, aquilo que eu faço como uma opção, mas eu não posso dizer que é o melhor caminho para outra pessoa. Faz sentido? Do mesmo jeito que às vezes alguém, se quiser impor o seu jeito, o seu caminho para mim, eu vou falar assim, cara, mas não encaixa, não é. Ah, essa é a melhor religião, esse é o melhor livro, esse é o melhor autor. Para mim, não. E tudo bem. E tudo bem. É entender, respeitar. A gente precisa, para respeitar, começar a reconhecer, dar lugar, dar espaço e enxergar que existem diferenças em todos nós, fisicamente, mentalmente, historicamente e espiritualmente. E essa diferença nos gera perspectivas diferentes, olhares diferentes sobre a vida, sobre as coisas. Nós vemos o que vemos, entendemos o que entendemos por conta da nossa história, da nossa bagagem. E cada um a mesma forma. Quando eu tenho uma coisa para mim e essa minha coisa para mim não afeta o outro, eu estou sendo respeitoso. Quando começa a afetar o outro, eu estou sendo desrespeitoso. Quando eu estou indo lá agredir a pessoa, quando eu estou indo lá provocar, quando eu estou indo lá dizer que o meu é melhor do que o outro, eu estou provocando, mas quando eu estou aqui, olha, isso aqui é bom para mim, é o meu gosto, é o que eu quero. Que, aliás, são coisas que às vezes a gente não sabe expressar. Por que você faz isso? A gente acha que não pode dizer simplesmente porque eu quero. E a gente deve, porque eu quero. Mas por que você come esse negócio? Porque eu gosto. Ah, mas você não acha que... Ah, pode ser que sim, pode ter tudo isso, mas eu gosto, eu quero. E tá tudo bem. E da mesma forma, fazer isso para com os outros. Por que você faz isso? Porque eu gosto. Tá ok. Porque eu quero. Joia. Vai fundo. Ah, Paulo, mas se a pessoa está machucando alguém, está causando um problema. Então, pera um pouquinho, é outro papo. Quando a pessoa está ali, é uma coisa dela com ela, não tem problema. O respeito é quando a gente está cuidando um do espaço do outro. Ah, Paulo, e quando que eu sei que é o meu espaço é o espaço do outro? Precisa negociar. Dentro de casa, você com a sua família, com seus familiares, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seus irmãos, na comunidade que você vive, precisa ver, pera um pouquinho, você tem um espaço, vamos delimitar algumas coisas, vamos conversar, vamos verbalizar e criar um acordo. A gente precisa aprender a verbalizar, a gente precisa aprender a criar acordos, precisa aprender a dar nomes às coisas, delimitar as coisas. Né? Eu vou dar um exemplo assim, aqui em casa, né, quando eu casei, é muito doido, né? Porque assim, quando eu casei já faz tempo, né? Eu tenho quase 20 anos de casado, e tem 19 anos de casado, e no começo assim, vamos, né, as coisas ser mais... E era muito atrapalhado, porque eu não sabia fazer tarefa de casa, eu não conhecia, não sabia um monte de coisa. Tem coisas que até hoje não é minha especialidade, mas já faz um bom tempo que a gente já dividiu. Eu sei que eu cuido bem de uma parte das coisas da casa, a Karina cuida bem de outra parte, e a gente já tem um acordo que, olha, então você cuida disso, eu cuido daquilo, e pronto, acabou. Mas a gente verbalizou, comunicou, conversou, e você pode fazer isso com as pessoas. Pode fazer isso. Ah, Paulo, mas tem coisa que ninguém gosta de fazer, então negocia, revezar. Ah, mas tem duas coisas que ninguém gosta de fazer, então ou escolhe quem que faz o quê. Ou então escolhe, a gente vai deixar de ir no cinema, deixar de comprar alguma coisa para a gente poder pagar alguém para fazer isso pra gente. Sei lá. Mas conversa. Na hora do amor, na hora do carinho, conversa. O que você gosta, o que você não gosta? Ah, mas ela gosta disso, eu não gosto. Então é ela que gosta. Ah, mas ele gosta assim, eu não sei se eu gosto. Ué, mas é ele que gosta.
Se você não se sente desconfortável fazendo, vai lá. Se você não se sente incomodado fazendo e a pessoa ficando feliz, vai lá, qual o problema? Tá um cuidando do outro. No trabalho, no trânsito, gente. No trânsito. A gente é o tempo inteiro convidado a entrar em conflito, entrar em atrito. E tudo que a gente pode fazer é não entrar. O que a gente pode fazer é não entrar, não brigar, não participar. Escolher fazer diferente. Né? Meu pai dizia que, né, quando um não quer, dois não brigam. Então seja você a pessoa que vai dizer, não vou brigar. Vai sair de casa de manhã, reza. Chegou em casa à noite, reza. Procura trazer o evangelho para a tua casa. Pega livros que te acrescentem, que te dêem instruções, te dê ideias de como melhorar o teu convívio, como melhorar o jeito de se portar, de viver com as pessoas que estão em volta de você. Porque eu te digo, a gente tem essa vida para viver. A gente tem, sabe, um ao outro. E a gente precisa de mais um do outro. Precisa de mais um do outro, gente. De todas as pessoas. Eu me lembro que eu dei uma palestra uma vez. E foi engraçado que eu perguntei aqui, quem aqui não precisa de ninguém? E teve uma moça que foi corajosa. Eu sei que muita gente pensa que não precisa, eu não preciso de ninguém. Mas essa foi corajosa, que ela não só pensou, ela levantou a mão. Eu fiquei muito feliz. E eu falei assim, tá, você não precisa de ninguém? Não. De nada. Então a sua casa foi você que construiu. Aí foi ótimo que eu não sabia, não conhecia a moça, mas peguei um gancho bom. Ela falou assim, não fui eu que construí, mas eu que trabalhei e estou pagando para a pessoa construir. Eu falei assim, tá bom, e se você tivesse o dinheiro e não tivesse ninguém para construir, você saberia construir? Ela, não. A roupa que você está vestindo, você saberia costurar? Não. Você fez uma comida hoje, talvez você tenha preparado a comida, mas foi você que fez a panela, você que fez o gás, que foi no botijão de gás, você que... Não. Você construiu o fogão? Não. Olha como a gente é dependente, interligado, coligado. Do outro lado tem muitos pais, filhos, irmãos, né? Eu estava lembrando do filme muito lindo, né? O Troia, né? E tem uma hora que o Ulisses está conversando com o Príamo, né? Ele está conversando com o rei de Troia, e ele vira para o rei, ele estava muito bravo, né, porque o Heitor, filho do Príamo, tinha matado o primo dele. E ele estava bravo, e ele matou o Heitor, de raiva. Ele foi lá e matou o Heitor. E o Príamo está querendo convencer ele a devolver o corpo do filho. E ele não quer. E ele falou assim, eu não vou fazer isso. Ele matou meu primo. E o rei, que era muito sábio, o Príamo era muito sábio, vira para ele, né, conhecendo a história dele, e fala assim, e quantos primos, pais, irmãos, avós você matou, bravo Ulisses? A gente esquece que muitas vezes a gente comete pecados, que a gente comete erros. Nós devemos respeito para todas as pessoas, para todas as criaturas. É difícil porque a gente aprendeu a não ser respeitoso. Essa história de que o desrespeito é novidade, não. As redes sociais só estão dando espaço para as pessoas mostrarem que elas são desrespeitosas. Elas sempre foram. E se elas são hoje, é porque não tiveram alguém para ensinar antes. Nós precisamos fazer esse trabalho de ensinar através do exemplo, através da boa ação, através de atitudes como a do Chico, do Príamo, de outras pessoas, de mostrarem nós temos que respeitar as pessoas. Nós temos que respeitar o nosso adversário, nós temos que respeitar as pessoas que se dizem nossos inimigos. Nós temos que respeitar as pessoas que nos contradizem. Kardec escreveu, não lance anátema naqueles que pensam diferente de você. Mas se nós investirmos nosso tempo em aprender mais sobre a opinião e a visão das outras pessoas, se nós aprendermos a nos ouvir, a ouvir uns aos outros de forma respeitosa, com atenção,
sem ego, entendendo, querendo buscar a opinião do outro, nós vamos começar a nos conectar e ver um através dos olhos dos outros. Ver porque cada um é de um jeito. Eu morei na Inglaterra e eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente de muitos países, né, muitas culturas diferentes. E o pessoal que tinha a cultura mais diferente, assim, na época que eu trabalhei lá, eram os indianos e os egípcios. Eu trabalhei com o pessoal que era egípcio. E eu sempre muito curioso, perguntando para eles, né, um monte de coisa, eles me explicando como funcionava o país deles, casamentos, essas coisas. E era muito diferente e eu achava aquilo absurdo. Eu era muito novo, né, e eu ficava inconformado. Falava assim, não, isso não dá certo, isso não funciona, isso nunca vai não sei o quê. E um amigo meu virou e falou assim, Paulo, se não dá certo, se não funciona, essa nossa cultura é milenar. Por que você acha que a cultura não ruiu? Por que você acha que ainda tem tanta gente no nosso país? E aí, um outro rapaz, que era isso foi um indiano que me deu uma, né, carinhosa. E o rapaz egípcio, que era novo, mas ele também falou uma coisa muito legal. Eu falei assim, não, imagina, isso não funciona e tal. E ele falou assim, Paulo, imagina que na sua casa você tem a televisão de uma marca e na minha casa eu tenho uma televisão de outra marca. O manual de instruções da sua televisão serve para eu utilizar a minha? E eu tive que falar que não serve. Ele, então você segue as suas regras no seu país e eu sigo as minhas regras no meu. Isso é respeito. Isso é respeito. Aprender a ouvir com respeito. Aprender a ouvir sem julgar. Aprender a ouvir sem condenar. Se não está fazendo mal para ninguém, se as pessoas estão bem. E à medida do possível compartilhar a nossa visão, trazer uma visão mais amorosa, mais caridosa e com o respeito conquistar as pessoas. Não com medo, não com força, não com imposição, não com humilhação, como a gente está vendo, né? Pessoas querendo ser mais importantes do que as outras porque falam mais alto, porque têm armas maiores, porque têm mais força física. Não. Quem tiver mais coração, quem tiver mais ouvido, quem tiver mais respeito, vai conquistar esse mundo. Sempre foi assim. Essa é a promessa do reino de Deus, que Jesus tanto falou. Faz sentido? Então, desejo muito que você respeite muito, que você conquiste o respeito que você merece, mas seja você o primeiro a dar o respeito. A gente só vai ter aquilo que a gente dá. E as pessoas, você mostrando que você é respeitoso, tudo se converte ao teu redor para tornar você uma pessoa respeitável e respeitosa. Ok? Primeiro respeitoso, e aí você vai se tornar respeitável. Tá ok? Quero te convidar a fazer uma prece de encerramento. Fecha os olhos então. Vamos lá, se possível, fecha os olhos. Se possível, sinta o mais confortável que você puder. Tá? Vou te pedir para te lembrar de curte. Se você gostou dessa palestra, curte, deixe seu comentário, compartilha com quem você acha importante. Ok? E vamos para a nossa prece. Então, fecha os olhos. Se possível, sinta da maneira mais confortável que você puder. E eleva o teu pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a todos os espíritos protetores que tomam conta desse nosso planeta, que possamos ter uma semana maravilhosa, que essa palestra possa agregar na nossa forma de pensar, de agir, nos ajude a nos transformar, conquistar espaços bons, conquistar mais pessoas para a causa do bem, para levar o Evangelho para o mundo, não só com palavras, mas com ações, com exemplos, com boa vontade e principalmente com muito, muito amor e caridade. Que assim seja, meu Deus, que assim seja, Jesus, que assim seja cada anjo da guarda. E pedindo no final dessa prece para que ela possa receber tudo de bom que nós precisamos para restabelecer o nosso corpo físico, espiritual e mental. Que assim seja, graças a Deus. Fica com Deus você, tudo de bom, até!